Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o nosso peruano Carlinhos Ponce de León. Continuamos nossa saga aqui, né? Utilidade pública, vamos embora. Estamos de volta aqui para dar continuidade a essa saga com os entrevistados, né? Com os candidatos à Prefeitura do Recife. E antes de eu apresentar aqui o candidato de hoje, que você já sabe que está escrito aí embaixo, né? Eu preciso agradecer a nossos patrocinadores e começar agradecendo a Pitu. Se você ainda não conhece a Pitu Remix, não perca tempo. É a Ice da Pitu, tá em todo lugar. Afinal é Pitu, vocês conhecem, né, galera? Então não perca tempo não. Pitu Remix já é sucesso e você precisa conhecer. Vai-te embora. Agradecer também a Esportes da Sorte, as melhores odds do mercado. Para você que gosta de fazer uma fezinha, hoje tem jogo do Fortaleza, o Lion pode aí, ó, ser primeiro colocado do Brasileirão. Tem jogo do esporte também. Aproveita para fazer sua fezinha, mas joga com responsabilidade, né? Não coloque o aluguel da sua casa, coloque o troco do pão, o valor que você ia tomar uma e sem clubismo, né? Porque a gente sabe que não dá para confiar muito bem no esporte, né, Gabriel? Sempre dá errado. Mas é isso, quer contar aí. Galera, vou aqui colocar o cronômetro, como sempre, colocando aqui, iniciando nesse momento. Hoje a gente tá aqui com o atual prefeito do Recife e candidato também, João Campos. Seja bem-vindo, João. Valeu, galera do Ordinário, saudar Gabriel, Rafael, todo mundo que tá acompanhando na live. Uma alegria poder vir para cá com um sentimento de muito trabalho, muita dedicação à cidade e, claro, poder responder as perguntas, apresentar as propostas, trocar uma ideia, sempre de forma descontraída, de forma leve, mas falar também de coisa séria, falar do futuro da cidade, de tudo que a gente tá fazendo e explicar às pessoas. Eu acho que a transparência é sempre algo muito importante, principalmente na política, a gente poder falar, apresentar, tirar dúvida e se colocar à disposição. Uma alegria. Massa, João. Ó, eu vou começar com uma pergunta que eu tô fazendo para todos, logo de cara, e depois aí a gente vai seguindo com as pautas da cidade e debatendo os assuntos. A primeira pergunta é por que, eu tô fazendo a todos, por que o candidato merece ser prefeito do Recife? E eu vou fazer a mesma pergunta, você já sendo, e por que você acha que merece ser reeleito para a população que tá te assistindo? Veja, eu acho que essa é a pergunta central, né? Por que você merece, por que você deseja, qual é o objetivo? E primeiro eu dediquei os 3 anos e quase 10 meses da minha vida, desses últimos 3 anos e 10 meses, a cuidar da cidade. A poder acordar cedo e dormir tarde, poder ouvir as pessoas, poder construir aquilo que a gente acredita que é o melhor para a cidade. E o sentimento é de um dever cumprido, é que a gente trabalhou muito. Acho que cada vez mais as pessoas esperam que a gente possa trabalhar durante todo o dia, durante todo um mandato, não apenas em período da eleição, inclusive quando aparece muita gente se colocando como candidato e que não teve presente na vida da cidade. Então, eu sinto que muito foi feito. A gente sabe, eu tive, no último dia de inauguração de obra permitido, a gente tinha em torno de 1.250 dias passados. E eu tinha tido mais de 1.300 agendas na rua, ouvindo as pessoas, ouvindo reivindicações, cobranças, inaugurando obra. Então, um Recife que conseguiu duplicar o número de vagas de creche, entregar 3 obras por dia em área de morro, que está construindo o maior hospital da criança do Nordeste brasileiro, o primeiro da nossa cidade, que está conseguindo construir praças, parques, requalificar espaços urbanos, fazer investimento de infraestrutura, batendo recorde como no ano passado, com 853 milhões de reais investidos, com uma marca que me orgulha muito, saber que 70% disso é na periferia do Recife. Então, por tudo que a gente fez, eu tenho convicção de que as pessoas já conhecem isso, as pessoas enxergam que está sendo feito, está trabalhando e a gente está entregando o resultado. E aí eu posso dizer a vocês que eu quero ser prefeito mais uma vez para continuar cuidando do Recife, para dedicar minha vida a cuidar do Recife. Eu gosto disso, eu sou feliz fazendo isso. Até as pessoas dizem, João parece muito descontraído, leve, fica brincando. Eu gosto do que faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de cuidar do Recife, eu sou feliz fazendo isso. E eu posso dizer com muita certeza a vocês que eu estou pronto para fazer mais. Então eu sei como fazer e eu estou pronto para fazer ainda mais pelo Recife. Então eu quero ser prefeito para fazer o que ainda falta e para poder fazer ainda mais pelo Recife. Mas aí que tá, eu vou fazer uma pergunta já ácida, mas vai tentar governador, porque aí a galera fica nessa que joga, todo candidato chega aqui, pergunta a ele se ele vai depois ser candidato a governador ou se ele vai ser se ele vai cumprir o mandato da prefeitura todo. Veja, o nosso foco é a eleição municipal para prefeito do Recife. Então, meu objetivo, claro, é poder continuar cuidando da cidade. Para isso, a gente precisa vencer uma eleição. Eu chego com um sentimento
de muita tranquilidade no sentido de trabalhei muito. Se eu tivesse passado 3 anos e 10 meses sem trabalhar, chegasse agora, ia ser muito difícil. Então, se um cenário é favorável, é porque tem trabalho, porque as pessoas podem reconhecer. Todo mundo sabe, primeiro, que não se resolve tudo em 4 anos. Você tem uma cidade que tem 487 anos. Então, não dá para fazer tudo de uma hora para outra ou tudo em 4 anos. Sempre vai existir ainda o que fazer. E é isso que nos anima. Agora, fazendo uma comparação de maneira muito, muito direta com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Você não consegue antecipar o que é que vai acontecer muito no futuro, em eleições seguintes. Política é algo muito dinâmico. Agora eu posso dizer com garantia que meu foco é o Recife, é a eleição 2024, é poder buscar a reeleição e poder trabalhar pelo Recife. É como se eu perguntasse a quem está ouvindo nesse momento, o que é que você vai fazer em 2026, em 2030, em 2028, 2032. Então, há um nível de incerteza na vida de todo mundo sobre o futuro muito distante. E principalmente depois que eu perdi meu pai de uma forma trágica, assim, num acidente onde a gente jamais esperava, eu aprendi a viver um dia de cada vez. E aí minha mãe diz, meu filho, você tem que estar em dia com a vida. E você tem que viver plenamente cada dia. Então, eu acordo de manhã bem cedo, pronto para vencer aquele dia. E quando você vence cada dia, você consegue vencer uma semana. Quando você vence uma semana e você faz isso 4 vezes seguidas, você vence um mês e por aí vai. Então eu vou fazer o nosso trabalho bem feito e amo o que eu faço. A maior realização que eu já tive na minha vida foi ser prefeito da cidade e poder governar o Recife. Então vocês não têm noção da alegria que eu tenho ao fazer isso e vou continuar me dedicando e com o objetivo claro de cuidar do Recife. João, uma pergunta que eu venho fazendo a cada candidato e acho importante falar é sobre o centro do Recife, porque a gente está passando por um período até uma coisa mais do que sobre a cidade, sobre o mundo mesmo. Assim, a gente tem um centro comercial, sendo que hoje em dia muitas pessoas fazem compras pela internet, tem esse esfriamento desse comércio, mas a gente tem que mudar a rota do centro, né? Como é que a gente poderia fazer com que o centro aquecesse mais e também, puxando esse assunto, para o Recife Antigo, que também é uma área turística. Isso. Veja, isso é um ponto muito importante. Primeiro, a gente chega aqui com o sentimento de que a gente estruturou muita coisa importante para o centro. Eu vou primeiro fazer um resumo rápido do que é que a gente fez, para poder sinalizar, a partir daqui, o que é que eu enxergo para frente. Quando nós lançamos o Recentro, é um modelo de gestão específico para o centro da cidade e um programa de incentivo fiscal para o centro. A gente conseguiu ter 130 milhões de investimento público no centro. A exemplo do Parque das Esculturas, completamente restaurado, com segurança 24 horas. O Mercado de São José, que está em obras, uma obra de 20 milhões de restauro completo do Mercado de São José, que é o grande mercado central da nossa cidade. Nós temos o Cais da Aurora, que ganhou novas pistas de skate, nova requalificação das primeiras etapas, outras que ainda virão. A gente fez grandes obras de infraestrutura, exemplo da drenagem da Rua Imperial, da Avenida Sul. Eu até brinco que a Rua Imperial ela foi projetada para ser uma piscina, né? Porque ela é completamente calçada, tem construções na lateral e não tinha drenagem. E ainda no bairro com o nome de Afogados. Então, assim, tem que ter drenagem. E a gente conseguiu fazer esse investimento, com 14 milhões. Rua da Concórdia, que era outra clássica também, que quando chovia alagava bastante. Enfim, e diversos investimentos privados que foram captados. São mais de 380 milhões. Você tem o Centro de Convenções, você tem o hotel, você tem a Marinha Internacional, tem o Moinho Recife, que é o maior retrofit do Nordeste brasileiro. Você tem um hotel da Hilton sendo construído na Rua da Guia. Você tem empreendimentos de retrofit já funcionando e outros que estão em processo de licenciamento. E aí nós conseguimos fazer uma série, principalmente, de benefícios fiscais para induzir empresas e investimento no centro. Qual é o grande desafio? Qual é a diferença do modelo que tem aqui para o que tem em Portugal, por exemplo? Lá você tem um imposto único, então você dá uma redução na alíquota única de imposto para quem investir no centro, e isso já pega a carga tributária do que seria municipal, estadual e nacional. Aqui não tem. Mas na reforma tributária nós conseguimos incluir isso para criar essas zonas específicas de benefício fiscal. Qual é o grande desafio para frente? É levar mais moradia para o centro. Então, você precisa ter mais moradias, mais pessoas morando. Porque onde as pessoas moram, você tem os serviços que vão acontecer, você tem todas as atividades que derivam a partir da moradia das pessoas. E nós temos algumas ações que vão poder resultar em tudo isso. Uma delas,
a gente está lançando uma PPP de locação social com 1.100 unidades no centro da cidade, onde prédios existentes que estão abandonados, eles vão ser retrofitados para as pessoas morarem. A gente firmou um compromisso também, uma proposta durante a eleição, de fazer uma remissão da dívida dos imóveis do centro, que é isso, dívidas tributárias. Se você tiver dívida de IPTU e de taxa de resíduo sólido, ao você solicitar um alvará para a construção, a prefeitura perdoa a dívida. E quem fizer moradia no centro, você pega um prédio na Guararapes, o prédio está fechado. Se ele for convertido em moradia, a área que for convertida em moradia, a gente vai poder fazer um adicional construtivo em outra área da cidade. Então, isso agiliza o investimento em habitação no centro e mobiliza de forma mais rápida essa ocupação. Cidades no mundo fizeram isso. Rio de Janeiro tem um exemplo bem sucedido disso. Nova York fez isso. Então, a gente vai ter um roteiro de incremento importante da moradia no centro. E na Guararapes, nós contratamos um projeto com o BNDES que está modelando uma operação estruturada para um maior conjunto de habitações na Avenida Guararapes. E dentre essas ações, nós já fizemos a desapropriação e doação de 2 edifícios, que é o Trianon e o Arte Palácio, que vai ser um Instituto Federal. Esse Instituto Federal, o prédio foi comprado pela Prefeitura, foi doado ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação vai transformar no Instituto Federal para mais de 1.400 alunos estudarem. Então, fazendo um rápido resumo disso, benefício fiscal, incentivo à moradia, investimento público e atração de investimento privado para essas áreas e construir um novo significado do que são essas áreas. A gente tem, por exemplo, na Praça Maciel Pinheiro, nós fizemos uma reforma importante, um posto avançado da guarda, para poder dar um novo sentido. Tendo em vista que ali tem a Manuel Borba, né, uma rua conhecida por tem muita loja de óculos lá. Então, quando a gente requalifica o espaço público, dialogando com os setores produtivos, você tem atividade econômica e espaço público de qualidade. Então, nós vamos seguir esse roteiro e eu acho que a grande virada de chave vai ser as leis de incentivos municipais, com os programas de habitação, de financiamento também federal, e você tem um maior volume de moradias sendo construídas em prédios que hoje estão fechados ou sem uso no centro da cidade. Tu acha que... Eu fico assim, eu fico sempre com aquela sensação, sei lá, um gringo vem pra cá, ou não um gringo, um turista vem pra cá, pra Recife, aí a gente sai de Boa Viagem e vai pro Marco Zero. Eu fico, quando tu falou da gringa, assim, de Portugal, eu fico com essa sensação de, poderia ser esse Marco Zero como um todo, né, o comércio, esse giro todo lá com relação ao turismo. Tu acredita mesmo que dá pra fazer isso, deixar o Marco Zero dessa forma, nesse formato gringo, assim, padronizado, onde tenha segurança, acessibilidade, quando eu digo, não sei nem se é acessibilidade, mas transporte, mobilidade, para chegar, assim, naquele formato, para que o gringo, ao invés de chegar aqui e ao invés de ir para Porto, ter mais, assim, o que fazer em Recife? Tu, de fato, acredita nisso? Acho que é possível, sim, e são várias ações. Eu vou dar só um exemplo para explicar o passo a passo disso. O aeroporto de Recife tinha 4 milhões de passageiros por ano. Foi viabilizado um hub da Azul de 7 anos para cá, via um mecanismo de lei de incentivo fiscal de ICMS, você baixar o ICMS do combustível de aviação. A Azul veio para cá. Conseguimos chegar a quase 10 milhões de passageiros. O aeroporto do Recife, ele só perde hoje para os do Rio, São Paulo e Brasília, em movimentação de passageiro. É o primeiro do Nordeste. Certo. Então você tem um aeroporto com alta capacidade operando. Aí você tem uma política municipal que nós fizemos de incentivo fiscal para os hotéis vinculado à melhoria do hotel. Que é isso? Você pega um hotel antigo, reforma ele, ganha um incentivo fiscal, paga menos imposto. A gente está fazendo o investimento, nos próximos dias está começando a maior etapa da nova orla do Recife. Então, isso vai ser muito importante, depois a gente fala um pouco mais com calma disso. Aí você tem uma orla sendo estruturada. Aí a gente tem inaugurado um novo centro de convenções na cidade. No dia da inauguração dele, já tinha 40 contratos de eventos futuros pelos próximos 2 anos assinados com o centro de convenções. Isso vai trazer uma potência gigante de atração do turismo de negócio. Você tem um plano de investimento para o centro da cidade, de equipamentos públicos e privados com viés turístico. Então você pega do Passo do Frevo, do Museu Carro do Sertão, Central de Artesanato, você tem polo gastronômico, feirinha de artesanato, você tem um espaço que eu acho que é uma força gigante
de você ter uma economia de futuro no centro, que é a área de tecnologia. Hoje é o quarto setor, é o terceiro setor de faturamento da cidade, é o polo de tecnologia do centro. Então, a gente está falando de um setor que veio do nada, assim, veio do zero e hoje já fatura mais do que educação. O setor de tecnologia no Recife tem um incremento para a economia da cidade mais importante do que a própria área da educação, que sempre foi uma área muito forte, com escola, universidade. Então, a gente tem uma estrutura sendo construída e funcionando, que a ideia é captar cada vez mais turistas para a cidade. Tem um ponto que eu acho que é decisivo para tudo isso, que é o projeto de reestruturação da Orla do Recife. Sim. Porque a gente vai ter o nosso grande cartão postal turístico e o maior espaço de utilização para os cidadãos completamente restaurado. E aí, fora isso, tem várias outras ações. A gente criou, por exemplo, uma espécie de universidade do turismo do Recife. Então, a gente contrata um serviço que é fornecido pelo Sistema S para a formação das pessoas nessa área. Vai desde o fotógrafo do Marco Zero, a pessoa que trabalha no restaurante, a quem trabalha, enfim, na própria hotelaria, para você estruturar a formação de gente para isso. A gente tem uma estrutura de divulgação do Recife fora do estado e nos principais destinos. A gente tem um trabalho permanente de fortalecimento dos nossos ciclos, que são importantíssimos, de Carnaval, São João. Criamos o Réveillon também, e é importante dizer, sem custo para montagem de estrutura e contratação de banda do município. Uhum. Você imaginar, o Réveillon do Recife, que acontece ali no Pina, né, na nossa orla, não tem R$1 da prefeitura para estrutura e banda. Uhum. A gente fez uma nova modelagem, fazendo uma concessão onerosa, uma sessão onerosa de espaço público, com entrada gratuita, e que você faz um grande festival e a ocupação hoteleira cresce com isso, você traz mais gente. Então, eu acho que são muitas ações sendo feitas, acho que tem um incremento. Agora, é um caminho estruturante, não é uma coisa que você estala o dedo e está resolvida, você tem um caminho de longo prazo. O que é importante? Ter o planejamento e ter a execução disso, isso ser feito para você ir consolidando. Mas os números são bem favoráveis. O crescimento da ocupação hoteleira, de presença de turista, de movimentação no aeroporto, tudo isso são números animadores. Dá uma relembrada aí para mim também e para a galera, como é que vai ficar essa orla assim, de Boa Viagem? Porque é uma coisa que, ao longo da minha história, pelo menos, eu tenho 35 anos, e eu acho que eu nunca vi, eu posso estar errado, eu nunca vi uma mudança drástica, assim. E todas as vezes que a gente vai para várias capitais do Nordeste, a gente sempre tem a sensação, assim, de que a orla tem movimentação com bares e tal. Eu queria justamente essa orla, como é que ela vai ser dividida? Ela vai pegar a Boa Viagem inteira, vai pegar o Pina, vai toda aquela orla até o final, até a divisão, a gente, primeiro, assim, o que é que a gente sempre escutou falar? Que é a Orla de Boa Viagem, ou Avenida Boa Viagem, né? Uhum. A praia do Recife, isso é isso. A gente primeiro traz um novo conceito, que é a Orla do Recife. E pra gente, o que é a Orla do Recife? É da divisa com Jaboatão até o Parque das Esculturas, certo. Francisco Brenan, que dá em torno de 11 quilômetros, e a gente tem em torno de 7 quilômetros de faixa de areia. Uhum. O que é que a gente vai fazer? Um projeto estruturado que vai do Parque das Esculturas até essa divisa. Nós já fizemos o Parque das Esculturas, a gente está em obra agora com o Porto Terra Nova, que é entre Brasília Teimosa e o Parque das Esculturas. Por sinal, eu visitei lá essa semana a obra, tá ficando muito bonito. Vai ser o pôr do sol mais bonito da cidade, porque o sol se põe ali na bacia do Pina e você tem uma vista belíssima. A gente já fez a reforma de 68 quiosques, e a gente já está terminando a reforma e implantação do dobro de banheiros da orla. Essa nova etapa agora vai ser o que principalmente? Vai ser o calçadão, a ciclofaixa, a iluminação, o saneamento, e aí leia-se água, chuveirão, acessibilidade que vai ter. Só para vocês terem ideia, a gente fez uma grande pesquisa na cidade, com todo mundo da cidade. Assim, todo mundo não, todo o território, né? E as pessoas foram entrevistadas. 67% dos recifenses colocam a orla como o principal ponto de lazer da cidade. Então, quando você faz um investimento ali, não é só para quem mora ali, é para a cidade toda. 67% usa com muita frequência a orla. Então, o que é que a gente vai ter de pontos assim que é importante ser dito? Hoje a gente tem 130 postes na orla de iluminação. A gente vai ter mais de 800
Aí você diz, danou-se, como é que vai ter 800? A gente vai ter 3 tipos de postes diferentes. Vai ter um para iluminar a faixa de carro, um para a faixa de areia e um mais baixo que ilumina os pedestres, principalmente embaixo de árvore, para não ficar escuro. A gente vai ter um novo piso que vai ser feito em toda a orla. A ciclofaixa vai ser, na maior parte dela, vai ficar reta, porque ela tem, para quem anda de bicicleta na orla, ela tem muitas curvas, né? Sim. Então você tem muito acidente, né? Muitas pessoas que caem devido às curvas. E a gente vai ter, ao longo dela, mais de 6 centralidades, que são espécies de praças temáticas, e que aí você vai ter uma delas de esporte, você vai ter uma de acessibilidade para o projeto Praia Sem Barreiras ficar de forma permanente. Você vai ter centralidades de lazer, de cultura, de alimentação. Então a gente vai ter atividades de alimentação na orla, de forma controlada, né? Então em áreas específicas, mas a gente vai ter uma orla completamente reestruturada na sua estrutura física e na sua ativação econômica. Então, com várias atividades que vão trazer um dinamismo muito maior. E a gente vai fazer a conexão do Pina com Brasília Teimosa. Então, a orla, ela acaba ali no Pina, né? Sim. Então, o calçadão vai passar pela frente, vai conectar com a área de Brasília. Volta pela terra, assim, vai fazer tipo um S do Senna, assim, né? Vai entrar ali e aquela área vai ter um grande mercado do peixe. Que a ideia é que você tenha o comércio de frutos do mar e de peixe, e que você tenha áreas para preparo. Então vai ser um mercado onde você vende tanto o frutos do mar in natura, quanto você vende ele preparado. Uhum. Então vai ser um grande ponto turístico e de convivência das pessoas ali no Pina. É um projeto de grande porte. Essa próxima etapa agora é em torno de 100 milhões de reais. A obra já começa até o próximo mês. E a gente vai ter um equipamento de grande porte para a cidade, de muita qualidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai ter um salto muito grande de qualidade para as pessoas do Recife e para os turistas. Então você tem uma ativação econômica forte em torno disso. Ó, tu é um cara novo, eu falei isso aqui da outra vez que tu veio para cá. Vamos assumir a capital do Tubarão, velho. Você lembra que quando eu vim aqui, eu falei que ia lançar um desafio? Eu lancei o desafio, viu? Qual foi o desafio? Eu lancei um desafio por... Quando eu fui deputado, a gente criou um marco legal das startups. Certo. E graças a esse marco legal, a gente consegue fazer uma contratação por inovação. O que é isso? Em vez de você falar assim, eu quero um copo, uma xícara branca, de louça que tenha uma bola azul, em vez de você especificar o que quer comprar, que é como a compra pública é feita, você diz um problema e as pessoas apresentam possíveis soluções. Então eu diria assim, eu estou com sede, quero beber água, onde eu posso beber água? E aí um vai apresentar um copo, uma xícara, outro uma garrafa. Então a gente com isso consegue fazer desafios públicos de inovação. Fizemos vários já. Fizemos para fila de marcação de consulta de exame da saúde, fizemos para a parte de monitoramento de pavimento na cidade, de lixo, e nós lançamos um depois daqui, que é para tubarão. Então, assim, temos tubarão na cidade. O que devemos fazer para conviver com segurança com esse fato? Exato. Como em outras cidades. E aí foram mais de mundo, 30 propostas. As etapas foram... Aí são várias etapas diferentes, né? E tem alguns projetos finalistas que passaram por todo esse crivo e que aí depois a gente faz um MVP. É um modelo prévio, né? Que a gente testa ele para, dando certo, você escalar, aumentar o tamanho. Então, a gente está em fase final desse processo, onde tem soluções, as principais são apresentadas por startups, né? Então, tem soluções de campo eletromagnético, enfim, tem um bocado de coisa técnica para a gente poder ter uma solução para isso. E eu acho que isso é bacana, porque primeiro a gente apresenta um fato, depois a gente diz, quem tiver ideia boa, traz, que a gente vai passar por etapas técnicas para ver. Então, a ideia é que a gente tenha um bom resultado disso. E essa questão é interessante dos tubarões, porque tem outras cidades que justamente abraçam a bandeira e dizem assim, pô, aqui tem. E assim, isso vira um marco, porque na lojinha da Recife Ordinária, a galera quer um tubarãozinho. Aeroporto, vende sempre tubarão. E é engraçado, né, velho? Assim... E você sabe que pelo menos há 4 anos não tem ataque no Recife, teve em Olinda e Jaboatão, né? Mas é um ponto que, como eu disse, assim, eu acho que é um fato. Se é um fato, o fato não pode ser negado e você tem que trabalhar em cima daquilo posto.
e também chamar a responsabilidade para quem entende daquilo poder pensar em solução. E reduzir os danos. Exatamente. E aí a gente conseguiu fazer, enfim, deve estar nas últimas etapas para poder ser apresentado à cidade. João, vamos para um bicho de 7 cabeças aqui, que é o nosso trânsito, velho. Eu quero falar disso porque quando a gente abre para a pergunta geral, não só especificamente para você, mas para todos os candidatos, tem 2 bichos, né? Segurança e trânsito. Vamos começar falando do trânsito do Recife. E eu vou trazer como você é o terceiro candidato a sentar aqui, eu já vejo previamente o que os outros estão falando. E a galera traz muito assim, cada um uma solução diferente, mas já trouxeram a Agamenon já foi uma via expressa. Não sei como se faz, como é que se colocaria aquilo para se tornar expressa de novo. Já teve um projeto com viadutos ali. Projeto com viadutos. Também odiaram, né? Trazem muito a questão da Agamenon como resolvendo ela, talvez melhore o restante da cidade. Isso é um dos pontos, né? Cada um traz uma solução, mas eu tenho aquela sensação de que, não é de hoje, é a vida toda, e a gente sente que a cidade é pequena para a quantidade de gente de carro que tem aqui. Então, isso é um problema que só vai se agravar, eu sinto. De que forma, aí eu te pergunto, mais urgente, que pode facilitar, mesmo que seja um paliativo temporário aí do que as populações vão comprando mais carros, sei lá, que a gente pode sentir na prática rapidamente o impacto para a melhora do trânsito no Recife, e também já pensando num futuro, quando eu digo, a gente tem a sensação na política que um chega, faz uma coisa, chega outro e diz, muda tudo, recomeça do zero, parece que será o cara que não tem como inventar a roda todo dia, né? Exatamente. Será que não tem como a gente deixar aquilo estruturado para um futuro? E o que fazer, na verdade? Que é uma interrogação que todo mundo tem na cabeça. Veja, eu acho que é muito importante essa colocação, porque é um ponto recorrente de questionamento, enfim, de interesse da cidade, né? A gente tem diversos aspectos diferentes. Primeiro, Recife é uma cidade que ela cresceu ao longo do tempo sem um planejamento estruturado. Quando eu digo ao longo do tempo, é de séculos, inclusive. Uma cidade que tem um componente geográfico que é desafiador. A gente tem 65% do território em áreas de morro e tem 99 rios e canais na cidade. O que é que acontece? Você tem grandes gargalos de mobilidade e de trânsito que são vinculados a ter pouco ponto para passar por cima de rio e de canal na cidade. Isso é um fato, do ponto de vista estrutural. E aí eu vou poder explicar aqui com mais detalhe. Existe um outro ponto prévio também que eu queria apresentar, que é assim, a gente, inclusive, tem isso no nosso plano diretor. É você construir uma cidade, que é o que as grandes cidades no mundo têm feito. Você construir uma cidade com adensamento, com qualidade. O que é isso? Onde você induza o desenvolvimento acoplado os serviços e as necessidades da cidade em vários territórios. Tipo, se você mora na Zona Norte, que você possa ter casa na Zona Norte, trabalho na Zona Norte, que você possa ter serviços na Zona Norte, que você tente fazer com que as pessoas, a maior parte do tempo, façam a sua vida próximo dali de onde estão. Evitar deslocamentos. Isso é o que, por exemplo, Paris tem um plano conhecido, que é uma cidade de 15 minutos, que você chega a 15 minutos de todos os seus serviços andando. Então, tem várias cidades no mundo que tem isso. O nosso plano diretor já vê isso. Estímulos a centralidades, uso misto de área, fachada ativa. Isso é um ponto. Mas quando a gente fala de infraestrutura, a gente precisa entender o papel do município. O município tem a responsabilidade das obras, por exemplo, de fazer uma rua, de calçar uma rua, de fazer uma drenagem, uma ponte, isso é nosso. E aí eu vou trazer algumas obras aqui que são muito importantes e que vão ajudar muito a área da cidade. A gente tem a ponte Iputinga-Monteiro, aqui que foi inaugurada recentemente. A gente está falando de uma conexão da Zona Norte com a Zona Oeste, que há mais de 20 anos se esperava, foi feita. Inclusive novas linhas de ônibus que estão passando por essa ponte. Antes, para você cruzar o Capibaribe, você tinha que ir ou na ponte da Torre ou até a BR-101 para poder cruzar. A gente conseguiu entregar essa nova ponte. Eu firmei um novo compromisso aqui de fazer uma ponte Cordeiro Casa Forte. Com isso, a gente vai conseguir fazer a 4ª perimetral. O que é isso? É uma continuação da Avenida Recife com a General San Martín. Sim. E que você vai cruzar a Caxangá, cruza ali no Cordeiro e cai em Casa Forte. E aí você integra com a Zona Norte. Por que isso é tão importante? Entendi. Porque quando a gente faz uma obra como essa, a gente possibilita que uma pessoa saia, por exemplo, da Zona Norte para Zona Sul,
sem passar pela Agamenon Magalhães. Exato. Então você precisa criar rotas alternativas a Agamenon Magalhães, é um fato. O Recife, a concepção deles são sistemas radiais e perimetrais. Então, a Agamenon é a primeira perimetral. A perimetral, imagine que é um círculo no Recife. Então, ela é a primeira perimetral. Depois você tem aquela da avenida lá em Parnamirim, que vira Real da Torre, que vai bater em Afogados. Ali é a segunda perimetral. Depois você tem a terceira perimetral, que é essa aqui que eu tô falando. A quarta é a BR-101. Então, você tem arcos. Essa era interrompida. A terceira, que a gente vai agora conectar. Então, você precisa evitar que as pessoas passem por essas áreas supersaturadas. Então, fizemos uma ponte e vamos fazer essa outra. Qual é uma outra ação? Que você pode dizer, mas é uma coisa pequena, mas faz uma diferença enorme. Quando a gente está fazendo um pontilhão para cruzar a Agamenon Magalhães para quem vem pela Rua Amélia. Qual é a ideia? É que você pegue uma parte das pessoas que estão na Zona Norte, que querem ir para o centro ou para Olinda, elas não precisem pegar a Rui Barbosa para poder cruzar ali próximo à Praça do Entroncamento. Porque ali você tem um gargalo gigante. Então, fazendo esse pontilhão, a gente aumenta em 20% a capacidade de saída da Rui Barbosa. E estamos projetando outros para serem feitos, para a gente também aliviar a saída da Rui Barbosa. Quando a gente olha na Zona Norte do Recife, a gente está fazendo a ponte do Rio Morno, que é lá em Dois Unidos, e a ponte do Arruda, que é no Arruda. Com isso, vai ser possível sair do centro de convenções até a BR-101, sem passar nem pela Avenida Norte, nem pela Agamenon Magalhães. Criar rota alternativa, isso vai ser uma espécie de paralela à Avenida Norte. Está em obra nesse momento. Tem uma outra que é muito importante, eu queria terminar essa parte de obra falando essa, depois a gente pode entrar com mais detalhe em outras coisas, mas a gente está fazendo uma ponte sobre o rio Tegipió. Aí vejam isso, o rio Tegipió, o Recife ele tem 3 bacias hidrográficas, Beberibe, na divisa com Olinda, Capibaribe, no meio do Recife, e Tegipió, que pega mais a área oeste e sul da cidade. O rio Tegipió cruza a cidade inteira e você só passa ele em 3 pontos. Primeiro ponto, na BR-101. Segundo, na Avenida Recife. E terceiro, próximo ali à Ponte Motocolombó, no final da Mascarenhas de Moraes, da Imbiribeira. Então, imagina um rio que cruza a cidade inteira e você só cruza ele 3 pontos. Por isso que o gargalo vem para a BR-101, para a Imbiribeira e para a Avenida Recife. Aí o que é que a gente está fazendo? Uma ponte que vai conectar a Avenida Recife a Mascarenhas de Moraes. Você veio pela Avenida Recife, aí tem um conjunto Inês Andreasa, aquele que é o maior da América Latina, né? Um grandão. Você entra naquela avenida do lado, a Avenida Tapajós, a gente tá fazendo uma ponte de 300 metros no final dela, que a gente vai cruzar e vai chegar ao lado da Lagoa Araçá, na Avenida Mascarenhas de Moraes. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue conectar avenidas importantes, regiões da cidade importantes, e que a gente vai trazendo melhoria. Então, fora isso, a gente tem um conjunto de obras nos bairros, com calçamento de ruas principalmente, e fazendo um plano de mobilidade por cada bairro para a gente poder desafogar avenidas principais. E tem solução de tecnologia, a gente está fazendo semáforo adaptativo, por exemplo. Já tem na Antônio de Góes, vai ter na Abdias de Carvalho. A gente tem um semáforo que ele abre com base no volume de fluxo daquela via. Então, assim, tem um semáforo, aí fica uma câmera assim que conta os carros. Aí ele vê, se essa avenida tá com muito carro e essa tá com pouca, aí ele libera esse carro, quando eu digo é carro, ônibus, moto, enfim. Ele libera mais essa e deixa essa mais fechada. Se mudar, ele abre mais essa, deixa essa... Ele é inteligente com base no volume de pessoas que passam ali. Já tem desses sinais aqui, já funciona? Tem. Antônio de Góes é um exemplo disso. Na Avenida Antônio de Góes, a gente tá fazendo na Abdias e a gente vai levar para as grandes avenidas. Aí você faz, por que não tinha antes? Isso só é possível porque nós fizemos uma modernização de 30 milhões de reais nos semáforos da cidade, colocando controlador e comunicador. Inteligência artificial, né? A câmera, mas é tipo assim, você tem que ter o equipamento que suporte aquilo. Então, entendi. A gente teve que trocar nos semáforos da cidade para poder suportar essa câmera com inteligência artificial. Senão você tinha uma câmera, mas ela não conecta. Uhum. É tipo assim, tu tem um carregador do celular que não pega no teu celular. Então, você ou tem que ter um carregador adequado para aquilo ou um celular adequado para o carregador. Então, a gente teve que modernizar os semáforos da cidade. Contratamos um novo plano
um plano semafórico, que é um plano que você faz o temporizador, né, dos semáforos. Então tem consultores específicos para isso. E com esses semáforos novos a gente consegue colocar vários tempos diferentes. Fora esses automáticos, que ele muda de acordo com o fluxo, a gente consegue pegar um que é assim, de manhã cedo ele abre mais para um lado, à noite ele abre mais para o outro, na hora do almoço o fluxo é diferente. E a gente vai também colocando esses planos dentro dos semáforos novos. Entendi. Ô, João, tem uma dúvida que eu posso estar até errado, mas é um importante de se falar, que é o seguinte. Acho interessante essa questão do fluxo, que tem que resolver o fluxo de carro e deixar de uma maneira que os carros que corra mais naturalmente. Porém, quando você pensa a longo prazo, assim, hoje, um brasileiro, até falando assim dentro do Brasil, quando começa a juntar um dinheirinho, ter uma grana, o sonho de muita gente é ter um carro justamente para fugir do transporte público. E assim, a tendência é que no futuro mais carros existam, e tenham mais e mais carros, e no futuro, na minha cabeça, não tem o que fazer. Então, eu fico pensando assim, como é que a gente pode fazer com que a nossa população comece a utilizar mais o transporte público, as bicicletas? Eu queria saber se seria possível, porque hoje, para um recifense, fica muito um sonho, né? Velho, como é que eu vou andar de ônibus todo dia? Como é que eu vou andar de bicicleta na situação que a gente tem hoje? Como é que a gente pode reverter isso a longo prazo, né? Porque eu imagino que não é algo que se faça em 4 anos, mas que é alguma coisa que possa ter um processo longo para mudar a forma de andar na cidade, né? Esse é um ponto muito importante. E são diversas frentes. Assim, não existe uma receita única para esse problema, que é um fato. Uhum. E isso daí, leia-se, todas as grandes cidades do mundo estão passando por transições como essa. Uhum. E aí, quais são as ações essenciais? É você fazer uma cidade que ela seja construída com o cidadão no centro da decisão, pensando na pessoa. Você precisa ter um fortalecimento de mobilidade ativa muito grande. O que é mobilidade ativa? Principalmente calçada, caminhar e bicicleta. Uhum. A gente aumentou em 600% o investimento com mobilidade ativa. Então, você pega a calçada, são mais de 58 quilômetros que nós já fizemos. Se fosse uma calçada, dava daqui até Itamaracá, linear, que a gente fez. Um investimento na cidade inteira, foram mais de 80 milhões de requalificação de calçada. Ciclovia e ciclofaixa também, fizemos muito. E pensamos na conectividade. Quando a gente olha na ciclo da Agamenon, por que ela é tão importante e foi feita? Nós fizemos. Porque ela conecta a malha cicloviária da Zona Norte, da Zona Sul e do Centro. Então a gente cria uma conexão. Com a ciclo da Agamenon, a gente chegou a 90% de conectividade da malha cicloviária. Então, se a gente se a gente sair daqui hoje, do ordinário, pega a estrada do encanamento, certo? Você pega uma ciclofaixa aqui, você vai até Agamenon Magalhães, você chega na Agamenon Magalhães, você pode seguir, cruza e vai até a zona sul do Recife, conectado. Pelo antigo, tu fala? Ele vai atravessar Agamenon? Ele passa pela... Vai ter uma ciclo, já tem, mas ela vai ser concluída na conexão com o antigo, que é a do Estelita. Sim, mas você passa Agamenon e você vai Temudo, enfim, vai em direção à Zona Sul. Aí conecta com Via Mangue, que vai conectar lá na frente com Boa Viagem também. E pela paralela da Embiribeiras, eu acho que é arquiteto Luiz Nunes, algo assim. Então, a gente fez uma conectividade disso. Mas o que é muito importante? É você fortalecer a mobilidade ativa, você criar uma cidade com um nível urbanístico bom na cidade inteira. Então, quando a gente vê uma praça da infância, a gente fez uma praça da infância em São Martim. É um fenômeno, é um sucesso de gente. Eu moro lá, pô. Eu moro lá em São Martim, eu vi a praça sendo Tem menino ou não tem na praça? Tem menino pra caramba. É menino demais na praça. Você vai no IPCEP, tem. Você vai no Córrego do Morcego, lá em Dos Unidos, tem. Você vai do lado da estação do metrô Tegipió, tem uma praça da criança. Você vai criando espaços de qualidade e você tem que incentivar, que aí é uma coisa que o plano diretor tem esse papel, e o nosso já tem isso, que é você incentivar a atividade econômica da cidade espalhada na cidade. Então, o que é que aconteceu? Você pega, assim, a questão do centro. Antigamente, você queria comprar um rádio de pilha, uma televisão. Você ia onde? No centro comprar. Aí depois, o que é que aconteceu?
você primeiro teve um movimento de descentralização, você criou comércios locais, então... Shoppings também, né? Não, o shopping foi a primeira grande tacada, assim, que abalou o centro. Mas você criou também os centros de bairros. Então, você em Água Fria, você vai ter onde comprar, você vai ter centro, na Zona Oeste, você vai ter um na Zona Norte, um na Zona Sul, você vai no Ibura, você vai na Coab, vai no Jordão, você vai ter um comércio local. E aí, com isso, você tem que estimular as pessoas e as atividades econômicas, sobretudo formais da cidade, a estarem espalhadas na cidade toda. E levar espaço público de qualidade para a cidade toda. Então, a tendência é que as pessoas se desloquem menos no futuro, entendeu? E você tem um uso maior de transporte público, transporte coletivo. Eu tenho um questionamento aqui ainda sobre mobilidade, para fazer rapidamente. Fala. Que é o seguinte, eu lembro que da vez passada que o prefeito esteve aqui, eu perguntei sobre aquela passarela que tem ali na frente do Hospital das Clínicas. E aí, se eu não me engano, é a responsabilidade do governo federal ou estadual. Mas, aí eu vou trazer de novo essa questão. A passarela que existia ali, querendo ou não, ainda está dentro da cidade do Recife. Não. E quando tiraram a passarela, colocaram um semáforo ali que faz com que fique lento o trânsito naquele trecho. Sim, verdade. Então, assim, uma das coisas que ajudaria, eu percebo em alguns pontos, talvez seja construir passarelas no lugar de semáforos, talvez. E naquele ponto ali, eu quero saber que tipo de pressão a prefeitura pode fazer, que tipo de negociação pode ter para não dar uma resposta tipo assim, não, é do governo federal ou do governo estadual, sendo que é uma coisa que está dentro da nossa cidade e que, inclusive, eu utilizava aquela passarela, porque eu não tenho um carro, eu ando de ônibus e eu faço tudo andando. Então, assim, eu vou naquele trecho lá, primeiro, eu como pedestre tenho que esperar muito os carros ali para pararem e o trânsito fica lento. São duas coisas que acontecem ali que são péssimas. Quando tinha passarela, o carro passava direto e eu ia por cima, né? E é isso, eu não sei como é que, se existe aí alguma influência que pode ser feita para que pelo menos esse trecho aí acelere, que aconteça alguma coisa e que seja talvez aplicada essa ideia em outros pontos da cidade, eu não sei se vale a pena. Isso é um ponto importante, explicar para vocês BR-101 no trecho Recife. A BR-101 é uma rodovia federal delegada ao governo estadual. Então, o poder de gestão dela hoje é do Estado. Então, quem tem a responsabilidade de gestão, de manutenção, limpeza, controle urbano, pintura, não só dela, como da faixa de domínio. Então, a faixa de domínio também, que é as laterais, né? Então, isso é uma federal com domínio cedido, delegado ao Estado. Mas, claro, passa dentro da cidade. Então, a gente tem que reivindicar, cobrar. Eu tive inclusive uma reunião com o presidente do DENIT há algo em torno de 30 dias lá em Brasília e a gente formalizou um pedido para o DENIT que diversos pontos da BR-101 sejam estudados e melhorias sejam feitas em torno da mobilidade e em torno dos pedestres também, né, nos cruzamentos. Então ali é um ponto que a gente fez uma cobrança formal ao DENIT, porque como ele é, digamos, proprietário dali, mesmo que esteja delegado, ele tem que cobrar, ou ele faz ou ele tem que cobrar que o Estado faça. Mas é uma demanda federal e estadual. E qual é a nossa parte? Cobrar, reivindicar, exigir, representar a cidade. Então a gente inclusive fez isso há 30 dias, eu pessoalmente, é Fabrício, o presidente do DENIT nacional, e eu estive com ele cobrando disso daí. João, questão de meio ambiente, a gente sabe que a cidade do Recife vai ser uma das mais afetadas aí pela questão do aquecimento global. Tem pontos da cidade aí que já alaga com maré alta, né? Só a marezinha alta já é suficiente para alagar. Aí pensando assim a longo prazo, que tipo de importância a prefeitura tem dado e vai dar caso o senhor seja reeleito, assim, para essa questão de meio ambiente, porque é tão importante, a gente vai sofrer tanto, já sofre e vai sofrer tanto num futuro, assim, como o Brasil como um todo, mas a gente principalmente, que está lá listada como uma das cidades mais afetadas no futuro. Veja, é muito importante essa colocação e eu sei que é de interesse da nossa cidade. Primeiro ponto a ser dito, nós temos 3 bacias hidrográficas, como eu disse, Capibaribe, Beberibe e Tegipió. Nós fizemos algo histórico que há 15 dias foi concluído na cidade, que é o projeto hidrológico hidrodinâmico da bacia do Rio Tegipió. Com isso daí a gente conseguiu, como se você tivesse o rio
e a dinâmica da cidade, e quando chover, quando aumentar o volume da água, o que é que vai acontecer com a cidade? Se chover 100 milímetros, a água chega até que rua? Quanto de água vai ter naquele local? Então nós fizemos isso para o Rio Tegipió e a gente tem um volume de 500 milhões que serão investidos pela prefeitura com recurso do BID, do Banco Interamericano, na bacia do Rio Tegipió. E essas soluções, elas já vão contemplar 2 pontos importantes, que pega aí a sua fala. Primeiro, ela vai ter solução para chuvas de grande volume. Então, assim, a gente vai ter alargamento da calha do Rio Tegipió. Inclusive, na próxima semana, a gente vai ter os primeiros grandes maquinários chegando para fazer tão esperado o reperfilamento do rio, que é, enfim, o que antigamente podia ser uma dragagem, então é equivalente a isso. A gente vai conseguir fazer parques alagáveis, são aqueles parques na margem rebaixados, que 350 dias do ano ele está funcionando como parque. 15 dias, assim, chutando os dias, né? Depende da chuva. 15 dias do ano, ele vai funcionar como um local para reservar água. Caramba, eu nunca vi isso, não. Isso já existe assim? Existe. Em Curitiba tem vários, tem no mundo inteiro. Então, é como se você faz Qual é a ideia? Você pega a margem do rio e você faz um grande parque próximo à margem. E que ele é projetado para funcionar como parque, mas numa chuva forte, ele vai cobrir de água. Mas em vez de cobrir a casa das pessoas, vai cobrir o parque. Claro, e o parque é projetado para aquilo. Então, o primeiro que a gente vai fazer é no Campo do Sena, que fica na margem do Tegipió. Isso, a obra já está começando. Já contratado, enfim, já dado ordem de serviço para começar a obra. E a gente vai ter soluções que comportam, que fazem, enfim, diretamente a solução para aumento de nível do mar. Na bacia do Rio Tegipió é uma. Então, você tem comporta, sistema de bobeamento, dique de contenção, reservatórios para acumulação de água. A gente está fazendo na Imbiribeira, por exemplo, alguns são aqueles piscinões, né, que você faz embaixo da via para guardar água numa chuva muito forte. Você tem, por exemplo, válvula flap. É uma válvula que tampa o sistema de drenagem para quando a maré está alta não dar retorno. Então nós estamos começando pela bacia do Rio Tegipió, que é a mais crítica da cidade, e a gente vai levar também no novo projeto que nós contratamos para a Orla. Fora a obra da Orla, a gente tem um projeto contratado para a costa, entendeu? Para a área de areia, da areia para frente. Certo. A obra que a gente está fazendo agora é da areia para dentro, certo? E a gente já contratou o projeto da areia para frente, que é a gente estudar as soluções. Então, assim, não tem a solução posta, ela vai ser estudada do que é que a gente deve fazer para conter aumento do nível do mar e para proteger a costa. Então, se isso passa por dique, por comporta, por alargamento, por alargamento, por, enfim. Aí as soluções, quem vai dizer é a técnica, né? Mas a gente tem um projeto contratado disso. Por quê? E aí isso é o que eu queria dizer a vocês. A gente tem que começar a planejar de agora. Não adianta daqui a 50 anos você, eita, deu ruim. Não, tem que começar de agora. Pra ser sério, a gente já tá atrasado, né, um pouco. Talvez assim, mas assim, o fato hoje o Recife sabe o que fazer e tem projeto contratado para que a gente saiba o que é que vai fazer lá na frente também. Porque o lá na frente você começa hoje. Então, essas obras que a gente tá fazendo no Tegipió, a gente vai estar investindo esse ano que vem, no ano seguinte, 3 anos depois, 4 anos, vai ter no mínimo 5 anos de investimento que vai garantir uma proteção por mais décadas para a cidade naquela área da cidade. Então, isso é algo que hoje é pensado e é estudado pela nossa equipe. João, no primeiro dia do nosso podcast, a gente recebeu o candidato Gilson aqui, e ele fez uma denúncia aqui, que era a denúncia das creches, ele trouxe aqui. E disse que era pra gente questionar você aqui, pra saber sobre isso. E a gente viu também na internet o assunto rolando. A gente sabe que em época de eleição é um auê do caramba. Mas eu queria saber de tu, com relação a essa denúncia feita aqui, e já que tipo de investimento a prefeitura tem feito e pretende fazer com relação à educação, creche e educação, que tipo de planejamento para essa galera, que incentivo que pode ser lá com tecnologia, jovens, uma galera aqui que a prefeitura, como prefeitura, possa fazer isso.
Primeiro, dizer que uma das maiores alegrias que eu tenho como prefeito é ter feito o maior número de expansão na nossa rede de educação infantil da história do Recife. A gente tinha 6.500 vagas de creche no dia que eu assumi e hoje a gente tem mais de 13 mil vagas de creche. Todas, sem exceção, em educação integral, 5 refeições por dia, fardamento, kit escolar, fralda descartável, educação de qualidade, todas sem exceção. Nós conseguimos fazer história, fazer em 3 anos e 6 meses o que foi feito em 40. A primeira vaga de creche no Recife foi aberta em 1981. Quando eu assumi em 2021, tínhamos passado 40 anos. E nós fizemos em 3 anos e 6 meses a mesma quantidade dos últimos 40. Fizemos isso como? Expandindo de 3 formas. Ampliação de creche existente. Você pega creche Miguel Arraes da Roda de Fogo, uma creche própria do município. Creche grande, com área grande também. A gente fez projeto, construímos mais 4 salas de aula. Creche do Ibura, a gente fez 2 expansões na creche. A creche tinha algo em torno de 6 salas de aula, fizemos mais 4, depois fizemos mais 8 salas. Tem umas 18 salas hoje lá. Então sala é sala, banheiro, refeitório, fazer tudo com qualidade, com acessibilidade. Todas que a gente constrói e amplia, a gente traz acessibilidade com sala de inclusão. Fizemos novos prédios. Então, obra que não existia o espaço e a creche foi construída do zero, como a gente tem na Campina do Barreto. Que um terreno, hoje você vai lá, tem uma creche funcionando em horário integral para a nossa criançada. E qual foi um outro modelo que nós fizemos? Que é regulamentado pelo Ministério da Educação. São creches conveniadas. É um modelo padronizado pelo Ministério da Educação. Aí você vai em Porto Alegre. 84% de todas as vagas de creche da cidade são nesse modelo. Você vai em Salvador, nesse modelo. Você vai em Fortaleza, nesse modelo. Você vai em Belo Horizonte, nesse modelo. Qual é a diferença? Lá se paga quase 12 mil, aqui é 6 mil reais. É o valor padrão do Ministério. Como é que funciona? Um edital público. Você publica uma ampla concorrência. Instituições sem fins lucrativos participam. 10 etapas diferentes, 10 etapas técnicas diferentes. Depois de passar das 10 etapas e haver uma habilitação, há um tempo para aquela instituição fazer a sua adequação. Foi aprovada, você tem X tempo para poder se habilitar. Então, fazer uma reforma, uma adequação, principalmente de infraestrutura, para funcionar. Nós conseguimos abrir 400 salas de aula. E aí eu digo isso principalmente para as mães, para as crianças, meu compromisso é com elas, é com abrir vaga de creche. Enquanto tiver uma criança sem vaga de creche, a responsabilidade vai ser minha de abrir creche. E eu não vou parar de abrir creche. E vou ser o primeiro a exigir que seja bem feito. Eu não tenho compromisso com coisa mal feita. Não tenho. Na minha vida e na cidade do Recife. Então, qualquer tipo de descumprimento de qualquer instituição, a prefeitura vai ser a primeira a notificar, a retirar, a cobrar. Cobrar com qualidade. Agora, eu vou abrir creche. Eu dupliquei, cumpri e agora eu vou triplicar. Eu vou fazer mais 7 mil vagas de creche na cidade. A gente vai chegar a 20 mil para a gente garantir que, principalmente, as crianças mais vulneráveis tinham garantia de vaga. Nós fizemos um sistema de matrícula novo na cidade. Novo. Esse sistema de matrícula é o mesmo para toda a rede. Qualquer criança para estudar em qualquer unidade de ensino da prefeitura tem que passar por esse sistema de matrícula, em que a única priorização que existe é de vulnerabilidade social. A gente tem uma fila. Antigamente não tinha dado de fila na cidade. Nós temos, esse dado é público. Hoje tem 3.800 crianças na fila de creche. Qual é a prioridade de vaga? A criança mais vulnerável. Quais são os indicadores? Se ela está em insegurança alimentar, se ela tem, por exemplo, uma mãe solo, um pai preso, uma família em situação de violência. Então, é um sistema super moderno, construído pela nossa gestão. E na creche conveniada, quanto na creche própria, é o mesmo modelo de matrícula. Então, meu compromisso é fazer bem feito. Agora, do mesmo jeito que eu dupliquei, eu vou pedir a confiança das pessoas para ser reeleito e eu vou triplicar. Então, tenho certeza. E aí o Recife pode confiar. Meu compromisso é fazer bem feito. Eu vou continuar a fazer e a gente vai chegar a 20 mil crianças na educação infantil do Recife.
Segurança pública. Logo de cara, na lata e na tora. Vai armar a guarda municipal? Isso é um objetivo... seria um resultado bom para a gente ter mais segurança na cidade ou não? Qual a tua visão com relação a isso? Vamos lá, a gente tem um compromisso de fazer um armamento parcial da guarda, começando pelo GTO, que é o Grupamento Tático Operacional. Isso passa por uso de bodycam e protocolo de treinamento. Primeiro, deixar claro, eu não acho que arma é a solução para violência ou para tudo no mundo, não. Agora, nós avançamos muito em diversos aspectos, de fortalecimento da guarda, criação de estruturas de correção, inspetoria de inteligência, de segurança cidadã. Então hoje a gente consegue, com o trabalho que foi feito, identificar que uma parte da guarda pode e deve ser armada sim, com protocolo, com treinamento. Agora, o que é importante dizer às pessoas, para não confundir, o que é polícia do que é guarda. Isso. A polícia é uma força do Estado, que aí tem polícia científica, polícia civil, polícia penal, polícia militar, mas principalmente o que é aqui? Polícia civil e militar. Uma investiga e a outra faz a segurança ostensiva. Polícia militar. Isso não é guarda. E o papel de segurança, por exemplo, você sofre um assalto, você tem um furto, existe algum homicídio, alguma agressão. O protocolo é polícia, 100%. Uhum. É você fazer o boletim de ocorrência, ir numa delegacia, prestar queixa, fazer o acompanhamento daquele inquérito, a polícia militar ir para a área. Então, tudo isso é polícia. Agora, o papel da guarda é patrimonial, é cuidar do patrimônio do município. Porque senão você diz, não vai armar a guarda para que vai fazer a segurança no meio da rua. Não é patrimonial. E o que é fundamental? É a cidade fazer investimento para melhorar a qualidade e a oportunidade do território da cidade. Então, quando a gente fala de um programa de iluminação que nós fizemos, a gente pela primeira vez conseguiu fazer iluminação voltada para o pedestre. Você passa na Avenida Norte, aqui na Estrada do Arraial, passa na Cruz Cabugá, passa na Conselheiro Aguiar, avenidas foram mapeadas com alto fluxo de pessoas. Já são 8 feitas. Aí você vai ver um bocado de postezinho menor. O que é aquilo? É um poste específico para pedestre. Porque se você, falando da questão do carro que você falou lá atrás, como é que é o poste tradicional? É um poste com o braço de iluminação para a rua. E para o pedestre nada, para a rua. E na rua passa o quê? Passa carro, ônibus, moto, tudo com farol. E o pedestre? Então a gente agora instala um braço também para o pedestre, que ele é menorzinho, e uns postes menores entre um poste e outro já existente. Isso é importante. Fazer urbanismo de qualidade. Quando você faz um parque, uma praça, você urbaniza uma área, você cria um ambiente de segurança maior. A exemplo, você pega, por exemplo, a Praça de São Martim, que eu estava falando. A segurança que existia ali à noite, num dia à noite, antes de ser reformada, e hoje. Porque quando você cria um espaço de qualidade que as pessoas vão, você cria um controle social, né? Então você se sente mais protegido. Se você vê ali 10 famílias brincando com 20 crianças, você vai dizer, esse local é muito mais seguro do que outro. Então, eu acho que a gente tem que fazer urbanismo de qualidade, usar inteligência e tecnologia para isso. Você pegar... Hoje, o governo do estado não tem uma câmera de segurança no estado de Pernambuco. Uma, no Recife. A gente tem mais de 400 câmeras, a prefeitura. Inclusive, coloquei à disposição da polícia, já que ele não tem câmera hoje. Então, como é que chegou um estado sem ter uma câmera? Isso não era assim, passou a ser. Um ponto que tem que ser dito às pessoas também. Então, a gente faz um movimento contrário a isso. A gente, quando faz você pega diversas praças da infância, que elas são construídas com sistema de vídeo monitoramento, de segurança, que a gente está na central da guarda acompanhando, que a gente faz diligência em virtude desse monitoramento. Então, eu acho que é importante a gente entender o papel de cada um, a tarefa de cada um, e a minha parte, tenho certeza, eu vou trabalhar para fazer o melhor possível. Essa praça aqui mesmo, daqui da rua, no final dela, que é nova ali. Jardim do Poço. Jardim do Poço. Teve um dia que a gente terminou um podcast aqui meia-noite, quando eu saí dali de carro, que eu passei assim na frente, tava tudo movimentado, eu fiquei... Caramba, velho, meia-noite a galera tá tudo aí. Ou seja, de fato, a sensação que você tem é que se tem movimento, você se sente seguro, né? Assim, é um ponto. Esse negócio é um exemplo assim. Eu tenho um orgulho danado. Eu digo assim, é muito bom na política o cara prometer e cumprir.
Assim, e meu pai dizia, eu lembro, meu pai, meu filho, ninguém é obrigado a prometer. Agora, se prometeu, tem que cumprir. E o patrimônio político tem que ser a palavra. A palavra. Então, você fazer o que prometeu é muito bom. Agora, melhor ainda é fazer sem prometer. Aqui é um exemplo disso. Eu não prometi que ia fazer o Jardim do Poço. Fiz. Eu não prometi que ia fazer o Parque das Graças. Fiz. Eu não prometi que ia fazer a ponte Iputinga Monteiro. Fiz. Eu não prometi que ia fazer a ponte Areias em Biribeira. Tá em obra. Então, tem muita coisa que eu tive a oportunidade de fazer sem prometer. Então, isso é bom demais. E coisas que a gente prometeu que parecia muito difícil. Essa coisa, duplicar a vaga de creche. Rapaz, 40 anos a turma fez 6.500. A gente chegou em 3 anos e 6 meses e fizemos 6.500. E não é tudo. Por quê? Porque ainda falta. Então a gente dobrou, mas ainda falta. Por isso tem que fazer mais. Então isso pra mim é uma alegria grande. Ainda nessa questão de segurança, só pra tirar uma dúvida, 2 perguntas. A primeira da Guarda Municipal, tu falou que vai ter body cam, né? Então vão ter câmeras. E a outra coisa é isso aí em relação ao patrimônio, eu entendo, mas como Recife Ordinário, a gente recebe denúncias em vários lugares e você vai vendo as outras páginas que a galera vai colocando no nome ordinário e você vai analisando os bairros. Um dos bairros que eu mais recebo denúncia e mais vejo de ter assalto, esse tipo de coisa, é justamente Boa Viagem, né? Boa Viagem é praticamente todo dia tem alguma notícia que a gente recebe. O que é que a gente pode fazer, assim, visando como tu tá falando? Você já pode levantar uma estatística disso aí, velho. Você pode mapear isso, tá ligado? Eu ia pesquisar justamente um pouco sobre isso, assim, tipo, como é que a gente pode usar estratégia específica para alguns bairros? Será que existe? Eu vou somar na pergunta, João, eu percebo que tem uma questão com moradores de rua e você sabe que tem um problema muito maior ali, né? São pessoas totalmente vulneráveis, são pessoas que muitas vezes até vieram do interior, que eu já conheci, a gente faz um trabalho também voluntário, você conhece a história das pessoas. 50% das pessoas em situação de rua são de fora do Recife. E pronto, essa eu não sabia. Mas eu percebo que muita 50%. Gente vem do interior. Pô. A gente tem inclusive um programa chamado Recife Acolhe, que são 6 eixos diferentes, diversas ações diferentes para a gente poder fazer o acolhimento de saúde mental, de restaurante popular, de abrigo noturno. E tem uma ação que é a gente poder fazer a reinserção familiar dessa pessoa, sim, não apenas no caso aqui do Recife, mas também de pessoas que são de outras cidades. A gente faz um estímulo à reinserção familiar para que a sim, pessoa volte para a sua cidade. Mas voltando aqui especificamente para a questão de Boa Viagem, tem um fato aí que é importante. Quando você olha, você tem do ponto de vista técnico, 2 principais tipos de delito, que é o crime violento, letal, intencional, CVLI, que aí é homicídio, assim, de maneira geral, homicídio. E você tem o CVP, que é o crime violento contra o patrimônio. Qual é a questão? Você tem uma estratégia, principalmente recente da polícia, de você focar muito mais numa coisa do que outra. Então, você vai para as áreas quentes. É o que a gente vê, né? Isso não depende da minha gestão, isso. Isso é uma coisa estadual. Então, você tem um movimento de polícia para combater a área quente, onde tem um número grande de homicídio, e você não está na área do roubo e do crime contra o patrimônio. Então, não devem ser coisas excludentes. Elas devem ser coisas, as duas priorizadas. Então, você tem uma presença maior, como aqui em Boa Viagem. Então você tem que ter uma presença maior de polícia e principalmente de investigação, para você ver quadrilhas que estão furtando celular, objeto de ouro e coisa do tipo. Então você tem uma necessidade de ter uma atuação forte contra o patrimônio e contra o crime e contra a vida. Então elas têm que coexistir, não ser excludentes, como eu acho que muitas vezes é feito hoje. João, a gente tá chegando aqui próximo do final, né? Vamos começar, já tem 1 hora. E a gente vai começar com as perguntas da galera. E eu vou começar com a minha pessoal. Uma parada minha mesmo. Questão de animais de rua, em situação de rua, João. Eu tenho uma parada pessoal, assim, é uma coisa que me pega muito. Inclusive tem um cara que é Douglas Brito, que eu acho que é até da tua coligação, não sei. Que é um cara que já tem um relacionamento com a página ao longo desse tempo que a gente tem, sei lá, vamos estar 4... A gente tem 6 anos de página, mas acho que uns 5 anos.
que faz ele é bem ativista e da causa animal. Então ele tá sempre lá buscando situações de animais de rua, tentando resolver o problema, trazendo com a gente em conjunto consegue fazer denúncias e tentar conseguir resolver algumas situações. Mas o sentimento é que a gente tem que é um paliativo sempre. Inclusive, eu trago essa pergunta para todos os candidatos que sentaram aqui, que tipo, o que é que a gente pode fazer de maneira concreta para que a gente consiga diminuir essa população de animais de rua e que a gente consiga evitar uma série de outros problemas na cidade, que fica um grupo de pessoas que se importam com isso e fazem de tudo para melhorar aquela situação, mas ao mesmo tempo a gente fica com o sentimento de que está enxugando o gelo. E eu reconheço que isso é um problema no Brasil inteiro. E eu queria assim, será que um dia não vai ter uma prefeitura que diz assim, velho, será que a gente não consegue usar a cidade como um exemplo? Queria fazer que tu desse tua opinião sobre isso e o que é que a gente pode fazer para a cidade com relação a eles. Deixa eu te dizer, a gente tem isso como uma área muito importante. Nós lançamos, inclusive, ferramentas novas. A gente lançou o Adota Pet, que é a gente poder linkar as pessoas que querem adotar animais de animais que precisam ser adotados. E a gente linkou isso com os nossos serviços, Hospital Veterinário, CVA. A gente tem até uma história engraçada que é assim, a gente pegou os animais e fez um atendimento para os animais, chamou um fotógrafo profissional voluntário que trabalhava com a causa e fez as fotos dos animais para colocar no Adota Pet. Então dentro do Conecta Recife, chama o Adota, tem um ícone específico do Adota Pet que você vê. As pessoas começaram a entrar e dizer, eu quero muito adotar um cachorro, mas manda uma foto dele mesmo, sem ser essa daí que tá desse cachorro, sei lá, aleatório. Não, o cachorro é esse mesmo, é porque a gente a foto tava bonita, né? Cuidou, a foto tá bonita e foi um verdadeiro sucesso. E fora isso, a gente poder articular com as entidades que trabalham com isso, que a gente tem um trabalho permanente, e fortalecer os equipamentos próprios. Então, o Hospital Veterinário, que inclusive está em fase final de obra da sua expansão para ser viabilizado 24 horas, e dessa atuação permanente no território, que são das entidades, dos ativistas e do próprio poder público que faz. E aí tem tanto a Secretaria Executiva de Direitos dos Animais, quanto um braço da saúde, da vigilância sanitária, que cuida dessa parte técnica. Então eu acho que isso é uma área que a gente tem avanços muito maiores do que se poderia imaginar há 10, 15 anos atrás. E um diálogo permanente. Então a gente tem desde os animais de menor porte, de maior porte, para a gente poder de fato ter um caminho. Qual é o caminho que a gente percorre, onde a gente almeja chegar? É ter os animais que estão sem tutores, que estão ali na rua, que eles sejam acolhidos, que eles sejam cuidados. Você tem um processo de castração, enfim, de adoção, e a gente tem um processo grande disso. Então, há uma redução, e principalmente, eu acho que é uma causa que hoje em dia tem uma força muito maior e muito mais resultado do que antes. Antigamente não existia, né? Nem se falava sobre isso. Eu lembro quando eu era mais novo, que a única coisa que a gente, pelo menos que eu via, assim, falar sobre isso, eu digo assim, sabe, 20 anos atrás, a carrocinha, né? Tem quantos anos? Eu tenho 30 anos. 30 não anos. falavam isso, né? Tem a carrocinha do cachorro. E pegava mesmo, lá na cidade universitária, passava e pegava os que cachorros. você nem sabia qual era o destino, né? Então, assim, era uma coisa meio... E hoje em dia não, você tem, enfim, entidades, ações do poder público, pessoas que se dedicam a isso e particularmente a gente tem dedicado bastante energia. Massa, eu vou começar com as perguntas da galera, que são... Tem uma pergunta aqui, Gabriel, que muita gente fez em relação, e acho interessante a gente fazer esse ponto, porque você está falando de tecnologia. O que a gente pode trazer de tecnologia, por exemplo, para uma das coisas que a galera reclama, que é das fichas na saúde, né? Para marcar atendimento médico, se pode marcar por aplicativo, se consegue fazer com que esse agendamento fique menos burocrático. Um sistema integrado. Nós temos hoje já um Conecta Saúde, então a gente já digitalizou muitos dos serviços da saúde que já estão disponíveis dentro do Conecta Recife. E qual é o nosso desafio que a gente percorre? É a integração dos serviços. Então a gente chega aos prontuários eletrônicos da atenção básica, e onde principalmente o cidadão, o meu foco lá quando a gente está nas reuniões técnicas de monitoramento cobrando é assim, eu digo à equipe lá, eu represento aqui o cidadão, então assim, eu fui colocado aqui pelo povo do Recife, eu estou aqui representando eles. Eu quero ver a página do cidadão. Então tem
o nosso foco é criar a página do cidadão para que ele tenha o histórico das suas consultas, de exames, das suas marcações. Então, hoje, nas unidades básicas de saúde, você já tem, inclusive, uma parte das vagas já é por acesso eletrônico, que você faz o agendamento para aquele horário determinado. No modelo que nós fizemos, o Conecta ao SF+, a gente tem 56 unidades que já funcionam com horário estendido, das 7 às 19 horas, sem horário comercial de almoço, porque as equipes trocam, e você tem um processo integrado de tecnologia nesse serviço. Qual é o passo seguinte? A gente expandiu a atenção básica, que são as unidades, os postos de saúde, como as pessoas conhecem, e a gente identifica que precisa aumentar principalmente a demanda de capacidade de exame, a oferta, na verdade, de exame. Então, principalmente de imagem. Quando se tem uma necessidade de fazer ultrassom, raio-x, mamografia, endoscopia, colonoscopia. Por isso que a gente está fazendo como uma plataforma, um compromisso nosso, de fazer um CDI, que é um Centro de Diagnóstico por Imagem, que vai ficar no centro da cidade. Qual é a ideia? É um grande centro, com capacidade de reduzir 25% a fila de espera para exame, em que você faça o procedimento e já tenha o profissional para laudar e lhe dar o diagnóstico. Então você faz a endoscopia e já vai ter o profissional para fazer a avaliação e trabalhar esse diagnóstico junto com o paciente. E com isso a gente poder ter uma grande esteira de realização de exame e de procedimento para os recifenses. Esse aqui tem como ele mudar os fios dos postes que são externos para colocar interno? Sei que uma cidade inteira é impossível, mas será que um Recife antigo era possível um negócio desse no futuro? Veja, muita gente reclama do emaranhado. Isso é responsabilidade da prefeitura? Isso é uma pergunta é uma das sincera. Áreas mais, assim, difíceis de atuação por ter muita responsabilidade misturada. Uhum. Então, você tem... a paisagem é um direito municipal, mas você tem... O serviço de energia é uma concessão estadual, onde tem um operador privado, que é a CELP, na energia. Sim. E você tem duas legislações federais. Uma de energia... Sim. E outra de telecomunicações. Então, você tem a Neoenergia como responsável por cuidar dos postes dela, mas que não é um volume tão grande de fibra ótica de ligação, principalmente clandestina, que não consegue se ter um controle disso. Nós criamos um grupo de trabalho com as entidades que representam as empresas de telecomunicações, com a Neoenergia, e a gente lançou um fio a fio, um programa experimental para ordenar a fiação. Conseguimos avanços, mas o que é que acontece hoje? Ainda há muito embate judicial, principalmente nos tribunais superiores, onde você não consegue. Então, de ordem prática, a prefeitura tem um poste cheio de fio. Aí os fios não são todos autorizados. A prefeitura pode chegar lá e cortar? Não. Não pode. Então, você tem uma disputa jurídica sobre as competências e isso termina penalizando as cidades. Então, o que é que a gente está estudando? Quais são as alternativas de acordos jurídicos a serem construídos para a prefeitura poder fazer isso, e em áreas específicas, o ordenamento e até o enterramento, como no caso. No caso do bairro do Recife, a prefeitura tem um projeto executivo feito para fazer um aterramento de parte da fiação. Agora, de fato, é um valor muito elevado. Eu pensei que poderia ser até a possibilidade de aterrar e, sei lá, esses alagamentos, mas não tem nada a ver com isso, não. Não, dá para aterrar de maneira segura. Dá para aterrar. São dois tipos. Você enterra a parte elétrica e a parte rede lógica, Sim. que é de telecomunicações. E você tem sistemas de isolamento, sobretudo onde tem água, tudo dá para fazer. Agora, é muito caro, principalmente a parte elétrica. A possibilidade de ciclofaixa na Caxangá? Sim. Então, não é de fácil implantação, porque você tem pontos de confluência com as paradas de BRT, mas é possível sim. E na Mascarenhas de Moraes também. Ponte giratória, quando termina? A ponte giratória, ela tem um processo em obras, de que nós começamos a fazer a obra, um projeto de restauro daquela ponte. Durante o restauro foi identificada uma patologia extremamente grave, que não é possível se descobrir sem fazer um método destrutivo daquela área. E foi preciso fazer um novo projeto de restauro daquela estrutura. Então, durante a execução, ao se quebrar a ponte, se identificou algo que era impossível de ver. Qual é um exemplo disso?
Imagina que você tem aqui uma parede e que passa um conduíte com fio. E se você não quebrar a parede para ver o conduíte por dentro, você não saberia se o fio estava descascado ou não, se estava danificado ou não. Então, quando a gente estava fazendo esse processo, foi identificada uma falha gravíssima, provavelmente construtiva da década de 70, de 1970. Então, foi necessário fazer um novo projeto de restauro, e esse projeto foi licitado, e a obra agora, entre final de setembro e início de outubro, ela vai estar iniciando do novo restauro da ponte giratória, uma obra de quase 20 milhões de reais para trazer segurança plena para aquela ponte. Então, por que a ponte ficou assim? O que os especialistas dizem, uma possível falha construtiva em 1970, que foi descoberta num processo de restauro e que precisou parar o restauro para fazer um novo projeto que suportasse a solução dessa falha construtiva da década de 70. Então, assim, é uma fatalidade que aconteceu. O fato é, quando tem um problema, a gente vai lá, bota a cara e resolve. Então, fizemos o projeto, licitamos e vamos começar a obra. João, tem uma pergunta aqui que, inclusive, a gente recebeu um monte de comentário, porque a gente foi gravar com o nosso dançarino lá no Parque da Tamarineira, e um monte de comentário da galera dizendo: gente, os pirra ficam mijando nessas águas aí, essa água é cheia de mijo. Como é que é essa história? Isso é verdade? Veja, eu tomei banho na fonte da Tamarineira, meu sobrinho, meu irmão mais novo, Miguel, também tomou. Eu vou tomar banho de novo lá, então tô doido pra marcar uma carreira por ali, pra entrar de novo na fonte. E deixa eu explicar, brincadeiras à parte, deixa eu explicar a vocês. Primeiro, fonte interativa dessa existe no mundo inteiro. Existe um protocolo para isso. A gente tem um profissional da área, tem um protocolo de filtragem, cloração. Então você tem pastilhas de cloro, um sistema de bombeamento que filtra, que limpa a água, que passa cloro. Toda a água ali, ela é clorada. É a mesma água que é consumida nas casas ali da região. Agora ela tem um sistema de cloração maior, que fica lá, inclusive, embaixo daquela área. E existem exames que são feitos periodicamente pela prefeitura, com um responsável técnico por isso, que lauda, que assina, que tem um protocolo para isso. Então, ela é própria, sim, para imersão, né? Então, para tomar o banho de fonte, não há nenhum problema. Inclusive, eu firmo um compromisso aqui com o ordinário. Eu vou fazer mais fonte dessa aí pela cidade. Inclusive, vou convidar vocês na inauguração para gravar clipe também. Se precisar de um dançarino, eu até me apresento. Quero ver, não se comprometa não. Já tô me comprometendo aqui, ó, de fazer a fonte, fazer o clipe E ainda dançar. Tem um aqui perguntando, justamente nessa temática, João tá revitalizando tudo que é praça, mas e o sítio da Trindade? Vamos levar em consideração que ele tem um potencial histórico muito grande. Dá para ser feito alguma coisa? Interessante. A gente tem um processo lá atrás, foi feito em parceria com a prefeitura, um Memorial da Democracia que funciona ali. Inclusive, a gente convida as pessoas a conhecerem o Memorial da Democracia. O sítio Trindade, ele, para quem não sabe, ele foi uma fortificação, né, no período colonial brasileiro. E tem achados arqueológicos muito importantes. Ali o Arraial, acho que ali é o Arraial, eu não sei se é o Arraial Novo ou Velho o Arraial Velho, né? E você tem achados muito importantes. Então a gente tem um protocolo de manutenção permanente nele. Agora, de fato, é uma área que você tem não ele todo, mas essa área específica, você tem limitação de construção de tudo, porque é uma área protegida, né? Então, o que a gente tem que fazer é manter ele limpo, organizado, capinado, mas tem uma área que você não pode nem construir, porque é uma área de proteção histórica. Entendi. E é uma área, inclusive, eu convido... Ali era um sítio, né, antigamente. Depois de ter sido um forte e tudo, mais recentemente, era uma espécie de um sítio, de uma fazenda, e que hoje é um parque público. Vou deixar essa como última pergunta, porque a gente tá chegando aqui no final, e logo eu vou deixar as tuas considerações aí pro público. Mas pergunta se o prefeito... Eu tenho uma perguntinha aqui para ele. Tá, então eu vou ser rápido. Pergunta se tem alguma proposta ou ideia para o público LGBT, algo que seja interessante para nós. Nós temos diversas ações transversais que são fundamentais para essa área, principalmente de garantia de direitos. Então, hoje a gente tem uma casa de acolhimento específica, a gente tem políticas presentes na Secretaria de Assistência Social, de Juventude, de Esportes, enfim, diversas frentes diferentes que participam e que têm essa integração. E eu diria que uma ação muito importante que a gente fez
foi a expansão das casas de acolhimento e de criação de centros específicos. A gente fez isso muito também quando você olha nosso centro de acolhimento para as mulheres. A gente, primeiro, o que fica na área central, que é o principal, ele virou 24 horas, então a gente tem um acolhimento 24 horas, qualquer mulher em situação de violência é acolhida a qualquer hora do dia ou da noite ou de madrugada nesse centro. E a gente descentralizou o serviço. O que é isso? Por exemplo, todo Compaz tem hoje um centro de acolhimento para mulher em situação de violência. Então, uma sala específica, espaço para escuta, espaço para o psicólogo, para fazer o atendimento, e tem um protocolo específico para isso. Isso é muito importante, sabe? É você não só ter os equipamentos prioritários feitos, mas você ter descentralizado, né? Ter espalhado no território da cidade isso, a exemplo dos centros que tem em todas as unidades de Compaz da cidade. Carlinhos, vai. O tempo aqui tem que ser exato. Tentar ser o mais breve possível. Da vez passada que você veio aqui, eu lembro que eu falei da rua da Escola Conhecer, que era uma rua que não era calçada. E, enfim, na cidade universitária, né? Só para o pessoal eu vou entender aproveitar esse tempinho aqui para recobrar aqui, mas eu vou trazer o nome da rua, que até hoje não é calçada, Rua Zezito Costa Rego. E uma outra rua, e assim, de antemão eu tô vendo que tem várias ruas lá que estão sendo calçadas, tá? Então, de repente pega esse embalo. A outra rua é a rua da Academia Plataforma, que é a Rua Padre Champanete, Champana. É porque é o nome francês, Champagne. Mas enfim. A Rua da Academia Plataforma, que é em qual bairro? É na CDU. É porque já é um lugar icônico lá, que as pessoas vão malhar lá e saem até de outros bairros para ir para lá. Então, enfim, até hoje ela não é calçada. E a outra questão que eu quero trazer aqui é sobre a questão das calçadas, a legislação das calçadas, que é uma coisa que eu quero entender como funciona. E eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui. Meu pai, foi uma queixa dele. Ele mora na Rua Batiá. Teve uma construção. Na Várzea. Teve uma construção lá de um supermercado, e eu não sei se teve uma parceria com a prefeitura, que combinaram lá de calçar lá, padronizar o calçamento da avenida inteira. Só que meu pai comprou a casa dele lá e ele fez a calçada dele. Meu pai é arquiteto com mestrado em engenharia, então ele fez uma calçada bonitinha, combinando com a fachada, antiderrapante. É a Batiá ou a Afonso Olindense? Afonso Olindense, desculpa. Afonso Olindense, bem. E aí o que acontece? Chegaram um dia lá, bateram na porta da casa dele, dizendo que eles iam lá padronizar as calçadas e iam detonar a calçada dele pra fazer lá do jeito que eles queriam. E eles vieram com a história lá de padrão Noruega ou padrão Dinamarca, que eu fiquei sem entender isso aí que ele falou pra mim. Eu não sei quem passou essa instrução lá pros funcionários. E aí ele falou isso comigo, né? E ele acho sabendo que foi da cabeça dele, o padrão. Aí, o nosso padrão é padrão Recife. Aí ele sabendo que eu trabalho aqui, ele falou, quando for o prefeito lá, fala isso pra ele. Tá bom, eu falo. Aí eu falei assim, eu não sei, saiu da cabeça de alguém lá, mas eu pensei assim, pelo menos eu acho que se tratando de calçada a gente consegue fazer melhor que a Noruega e Dinamarca. O resto não, tá difícil, né? Mas aí, no final, não... Ele foi até na reclamação lá na prefeitura, formalizou lá, não deram retorno pra ele. Porque ele ficou com medo que um dia ele amanhecesse e não tivesse a calçada dele lá. No final, deixaram a calçada lá, mas o que eu quero saber é como é que funciona isso, porque... Até onde eu sei, tinha uma legislação que a gente tem que fazer a nossa calçada, mas eu não sei em que momento eu nem sabia disso, a prefeitura pode meter a mão ali na calçada ou não. E até o funcionário falou assim, tu só mexe da tua casa pra dentro, do muro pra fora, a prefeitura pode fazer o que quiser aqui. Aí ele ficou até um pouco chateado com isso, mas passou. E é isso, e como sugestão, assim, se for um dia pra calçar tudo mais, eu sugiro a Avenida Afonso Olindense, não, a General Polidoro, que eu moro ali perto. Melhor ali merece ter um calçamentozinho bonitinho. A calçada, né? A calçada. Mas aí é isso, eu quero saber, eu quero entender como funciona. Ele deixou 2 ruas e uma calçada pra tu fazer. 10 milhões de pedido de obra. Não, mas aí todas próximas à casa dele. A rua é mais importante que a calçada. Mas aí eu quero saber como funciona a legislação da calçada. É mais isso. Eu contei tudo isso pra você... Entendi. Fala isso, é isso. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem um programa chamado Rua Tinindo, que a gente calça ruas na cidade. E o principal critério é rua que mora mais gente. A gente tem hoje um cruzamento, onde a gente sabe as ruas que não estão calçadas versus os medidores de energia das ruas. Então a gente sabe, essa rua moram quantas pessoas? Essa outra rua moram quantas? E a gente tem uma priorização das ruas que podem ser feitas e que vão atender mais gente.
Então a gente tem mais de 150 ruas que foram calçadas nesses últimos 4 anos e que estão em fase final de obra. E a gente vai seguir fazendo, inclusive na cidade universitária, na Vaz, enfim, tem muitos bairros da cidade com obras de calçamento e a gente vai seguir a todo vapor fazendo a nossa parte. Inclusive está registrado isso, eu sempre gosto, toda a demanda anotar tudo, passar para a nossa equipe. Em relação ao programa Rua Tinino, então a gente quando faz a rua, faz a drenagem, isso é uma coisa assim, tem que fazer drenagem em Recife, na maioria das ruas. Você só não faz drenagem quando a rua ela é inclinada. Se ela for muito inclinada, aí a drenagem é superficial. Então, se chover, a água escorre, aí você tem que fazer no final da rua só. Toda descida ajuda, né? Para descer, todo santo ajuda, né? Então, a gente faz a drenagem, a pavimentação e as calçadas. E a gente tem um programa específico de calçada, chamado Calçada Legal, são mais de 88 milhões investidos. E, de fato, há um entendimento duplo nessa área, que é assim, existe legislação, sim, específica, de que a responsabilidade da calçada é do proprietário do lote, é privada. Mas eu diria que esse é um problema raro, o que aconteceu, que a prefeitura vai fazer a obra e o cara não quer a obra. A maioria, o privado deveria fazer e não faz, e cobra a prefeitura de fazer. Então, por interesse público, a prefeitura também pode fazer. Lógico que se tivesse sem calçada, ele ia querer Isso, fazer, mas aí assim, o que bonitinho. deveria ter sido feito nessa circunstância daí? Se estiver dentro de norma, porque as calçadas elas devem ser feitas dentro de norma. Então existe a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu digo isso porque eu estou em engenharia, né? Então tudo que o engenheiro faz, ele tem que ser dentro de norma. Então se ela tiver normatizada, o que deveria acontecer é o bom senso, né, da pessoa ao dizer, não, minha calçada está feita, tudo não precisa ser. A gente já teve vários... No caso do meu pai específico, ele é engenheiro, então ele falou das especificações técnicas, falou que estava nivelada, falou que era antiderrapante, falou que estava, né? Era isso, enfim. E aí o que é que acontece? Então, diante disso, você deve ter o bom senso, né? De uma calçada, se está feita, já aconteceu casos desses. Se a prefeitura é notificado, o engenheiro da obra, o fiscal da obra notifica, e aquele trecho que já está feito, ele não é feito, também não é pago, né? Então você, inclusive, pode fazer na área que não está feita ainda. Então, deveria ter sido isso. Sobre essa recomendação lá, eu acho que foi uma coisa da cabeça de quem estava lá. Então, não tem essa indicação. Padrão Dinamarca. Dinamarca logo, pô. O padrão que é para ser feito é o padrão Recife bem feito. Mas, brincadeiras à parte, o padrão é o padrão dentro da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, que aí dá de calçada, não sei se é melhor ou pior do que da Dinamarca. Essa rua do colégio conheci aí é clássica, eu era criança ali, há 25 anos atrás ali na CDU. Qual o nome da... É na cidade universitária, depois a gente te diz. É a que vai dar na pracinha ali, próxima BR, É próxima. Mas ela não fica paralela, não, fica na transversal. Mas vamos, porque Rua Zezito Costa Rego. É porque é o seguinte, essa rua, ela se estende, ela tem um trecho calçada e um trecho que não é calçada. O trecho que fica ali na Escola Conhecer não é calçado. E se você for seguindo a rua, assim, que ela faz uma curva. Sim, ela ao lado clássica, do terminal. Isso. Sim. Essa é clássica demais. Costa Rego. Eu estudei nessa escola. A lembrança mais antiga que eu tenho, eu tinha uns 3 anos de idade nessa escola. Eu completei 40 anos. E tá lá ainda, tá de areia. Tá o mesmo barro lá. Vamos encerrar aqui que a gente tá com 1h26. Como prometido e como todos os outros candidatos, João, 3 minutos aí pra tu deixar a palavra final aí pra quem tá Já tô anotando essa demanda, viu? Rua Zezito Costa Rego. Será que essa rua sai? O sorriso dele tá se ficando importante. Do podcast passado ele falou, já tem 2 podcasts, esse é o terceiro, ele vai falar pra sempre, viu? Dessa rua aí. O padrão caldo de cana, tem que ser na hora. 3 minutos certinho, vamos embora, deixa a consideração final. Deixa eu molhar a voz. Mas primeiro agradecer a Gabriel, a Rafael, enfim, a todos os que fazem o Recife Ordinário. Parabenizar pelo trabalho de vocês, um trabalho muito leve, descontraído e trazendo informação, enfim, trazendo coisas relevantes do dia a dia. Dizer que eu estou muito animado de estar aqui. Eu fico muito feliz de poder ter dedicado minha vida a cuidar da cidade, a governar, a ouvir as pessoas. Quantas vezes eu não estava participando de uma inauguração, de uma visita, ver alguém ali, me pegou assim no braço, disse, prefeito, bora ali ver que eu tô com um problema
na minha rua, do lado da minha casa, a minha encosta. Eu fui lá, o vi de perto, me coloquei à disposição e a gente pôde fazer tantas coisas. Então eu acho que o que nos traz aqui é a certeza de que a gente fez muito, mas de que ainda tem muito para fazer. Quando a gente duplica as vagas de creche, a gente enxerga que é uma conquista, mas principalmente a gente enxerga que é uma conquista que deve ser celebrada e que é uma necessidade de fazer mais, por isso que a gente quer triplicar. Quando a gente expande a cobertura de atenção básica de saúde em mais de 20%, a gente vê que isso muda a vida das pessoas, mas ainda precisa chegar naqueles que não têm esse mesmo atendimento. Quando a gente faz 3 obras por dia foram inauguradas em área de morro, 1.000 escadarias implantadas e requalificadas, corrimão, obra de encosta, obras do programa Parceria, Praça da Infância não existia na cidade, é uma realidade nossa que a gente trouxe, novos parques, revitalização do espaço público, obras de grande porte, como a Ponte do Monteiro, como as pontes que estão sendo feitas no Rio Morno, no Arruda. Então, tudo isso representa um sentimento de cuidar da cidade. Eu acho que governar é um ato de cuidado, de dedicação. Agora é o momento da eleição, é o momento da escolha. Eu queria falar para você que está nos ouvindo que é importantíssima a sua participação, que você possa votar, que você possa sair no dia 6 de outubro, independente de quem você vai votar, que você saia de casa para fazer uma escolha, que o seu voto faz diferença. Então a participação é muito importante, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo aqui. A juventude deve participar, a juventude tem opinião, tem posição, a juventude sabe o que quer, então não deixe de participar no dia da eleição, de votar, de olhar as propostas do candidato, de olhar o que cada um fez, o que cada um já construiu, o que é que cada um teve de mandato público, o que é que fez na vida pública. E uma coisa eu posso dizer a vocês, eu me sinto mais preparado do que nunca para fazer mais. Eu estou animado, eu sei como fazer, eu gosto de cuidar do Recife e eu queria a sua ajuda para poder continuar governando a cidade, cuidando das pessoas, fazendo obra, fazendo entrega, realizando e dedicando minha energia e minha disposição à cidade. Eu acho que quando você faz o que gosta, você deixa de viver com peso de obrigação e você faz feliz a transformação na vida das pessoas. Eu estou aqui para fazer mais e podem ter certeza que eu estou mais animado do que nunca para fazer o melhor mandato que essa cidade já viu governando o Recife. Muito obrigado e valeu aí a turma do Recife Ordinário. Certinho, tempo certinho, 1h30, como prometido para todo mundo. João, obrigado por ter vindo até aqui, Obrigado. Respondido tudo aqui sem medo, como sempre, conversando com a gente, a abertura. Obrigado você que está acompanhando até aqui, obrigado a galera, a equipe toda. Se você quiser acompanhar esse podcast, fica de olho que ele vai estar disponível também em todas as plataformas e semana que vem não, sexta-feira agora a gente ainda tem mais uma candidata, Dani Portela vai estar aqui 2h da tarde, então fica de olho que sexta-feira agora a gente tá por aqui. É isso, galera. Pra você aí, ó, que quer dar uma olhada, a gente já tá no terceiro, ainda vai ter Dani, mas já tem os candidatos aí. Pode olhar o perfil da gente no YouTube, pode ir nas plataformas de áudio que você pode escutar tudinho lá. Tamo junto. É isso aí, galera. Até sexta. Cheiro e fui.